Hoje é 12 de abril, Avyakt Signo. Faço uma dança de harmonização de sanskars e o tema é acertar e ter consideração. Para fazerem a dança da harmonização dos sanskars, aceitem as coisas uns dos outros e tenham consideração. Se vocês aprenderem a aceitar e a ter consideração, a perfeição e o sucesso se aproximarão. Quando vocês forem capazes de transformar muitos outros naqueles com sanskars de perfeição, a conclusão se aproximará. Om Shanti. Vamos ouvir Mohini Didi. अपना स्वभाव और संस्कार में स्वीकार करना और सत्कार देना Então, a nossa natureza e sanskars, temos que aceitar e ter consideração, e isso deveria ser muito natural. तो Muitas vezes o que acontece उसके पर्सनैलिटी को é que não temos esse poder de aceitar um ao outro por causa da personalidade deles, da personalidade de um, de outro, do seu papel. Então, não aceitamos. Eu tenho visto isso. दूसरी बहन आई सेंटर पर Existia uma irmã उनका आपस में e depois uma outra irmã que veio ao centro, e ambas as irmãs tinham diferentes variedades de sanskars, um contraste. E uma delas estava me dizendo पे चलती रहती हैं que दूसरे से संघर्ष ela não करती हैं gostava da outra irmã desde que a viu, कई बार ऐसा होता है uma irmã या e तो outra irmã. Havia esse conflito. कोई कारण Às होता है vezes o que कि acontece कोई को एकदम स्वीकार कर लेते हैं और é कोई que deveria haver नहीं। alguém यहाँ पर आत्मिक भाव e आत्मिक deveria ज्ञान se aceitar alguém tão facilmente e às vezes é ऐसा हो सकता है difícil. कि पिछले जन्म में Então, naquele संस्कार momento, ऐसे a हैं consciência da alma é muito कि importante. उनका आपस É में possível que num nascimento anterior कोई घटना हुई होगी você जो não teve संस्कार um bom relacionamento, जो algo pode संस्कार ter था acontecido, e जो por फीलिंग्स causa थी disso, isso está जो acontecendo agora, सैटिस्फैक्शन esse sentimento está ali, aquele और sanskar दूरी está lá, एक दूसरे से aqueles दूर हो गए pensamentos estão lá, वास्तव में तो कोई भी किसी e को existe uma distância entre vocês e vocês não podem se aceitar um ao ऐसा outro. लिखा है Em स्वभाव geral, हमें स्वीकार करना चाहिए independente do sanskar, खुद से natureza do outro, और उसको deveríamos aceitar, deveríamos हमको दादी जी aceitar a maneira de कहते cada हैं um ser, deveríamos कोई ter भी किसी को consideração बाबा por cada pessoa, pelos seus जबरदस्ती sanskars. करना Tadi Janki किसी भी costumava को nos dizer, रिजेक्ट नहीं करो ये तो ठीक नहीं है a Vyakti Dada também उसकी बात सुनो dizia, se você rejeita alguém, ela não está certa, उसको ela não प्यार está से समझकर certa, सत्संगति vocês देना deveriam ouvir e aceitar, और जो उसको e então dar सलाह या consideração. शिक्षा देनी है सब दे भी सकेंगे और दूसरा E se você tiver alguma sugestão, एक बार मैंने ऐसी se बात की você जहाँ aceitá-los हमेशा e, e der respeito, दूसरों की consideração, डिमांड रहती है कि então, हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं बोला कोई बात नहीं हमेशा Dadi Janki estava बोलो dizendo, जरूर होगा पर não टाइम se पर होगा preocupe quando alguém ये भी मिलेगा टाइम पर मिलेगा é muito ये नहीं मिलेगा exigente, तो हो भी नहीं tudo सकता vai ये भी acontecer no होगा seu tempo certo, Dadi dizia. तो पहले मैंने सोचा कि Não diga, e शायद nunca vai acontecer nada. दादियों की एडवाइस Oh, Dadi, बहुत यूजफुल houve होगी esse pensamento. तो मैंने सोचा एक्सेप्ट करो Os conselhos de idade मैंने são बोला sempre muito úteis, अरे então ठीक eu है aceito क्या वो o प्लान था conselho. आइडिया देने E no momento em que eu aceitei, eu comecei a usá-lo e me ajudou muito. Dentro de ऐसा नहीं mim, होगा algo dizia: isso não pode तो एक acontecer, mas दूसरे के प्रति भावना बनती है
O que aconteceu foi que os meus sentimentos, as minhas intenções mudaram. E com isso começamos a nos aceitar, comecei a aceitar natureza e sanskars da outra pessoa. Aceitei e dei consideração, respeito à outra pessoa, à outra alma. Então, para fazer a dança de harmonização de sanskars, então, acertar e ter consideração. Então, quando vocês forem capazes de transformar muitos outros naqueles com sanskars de perfeição, a conclusão se aproximará. Por exemplo, para alto progresso ou para alto crescimento, se prestarmos atenção nisso, e Baba está dizendo que com isso, com esse método, podemos todos nos tornar perfeitos e completos. Então, aceitem todos e deem consideração. E tenham consideração. Se você pensar de forma ilimitada e com amor, para a perfeição de todas, de todos, para o término, a conclusão de todos. Assimile isso na sua vida. Então, aceite todo mundo e tenham consideração. Quando se experimenta, quando se tem essa experiência, e seremos capazes de assimilar e também vamos experimentar algumas aquisições. Vocês deveriam prestar atenção a este sinal, Avyakt Om Shanti. अव्यक्तवाणी तारीख है 23 जनवरी 3. De acordo com o drama, foi dado a vocês esse curto tempo para um empenho. Porém, antes que esse trabalho final seja entregue, você deve se tornar completo e perfeito. Você verificou seu resultado? Como neste mês houve muito ânimo e entusiasmo em todas as 4 direções para permanecer na peregrinação da lembrança? Qual será o resultado disso? Que notas você daria? Claro que as notas de cada um são individuais, mas no que se diz respeito ao clima das 4 estações, fruto de ânimo, entusiasmo, de esforço, quantas notas você daria? Baba está perguntando a vocês totalmente, como um todo. É claro que a influência do esforço de todos chega a Madhuban. Você não é Trikaldashi? Você não é Trikaldashi do o empenho das almas que estão próximas a você dentro da sua própria família? Você é apenas o Trikaldashi do futuro? Não é do presente? Através das vibrações e da atmosfera, você não é capaz de discernir isso? Como os cientistas
são capazes de conhecer a velocidade geral e o método daqueles que vão para o espaço, enquanto eles próprios estão no solo. Você não poderia conhecer o método e a velocidade de seu esforço elevado através do poder do seu yoga? Você saberá disso no final, quando não houver necessidade disso. Você deve ter a prática de saber disso a partir de agora. Você precisa de poder de capturar, assim como a ciência é capaz de captar um som à distância e também fazê-lo chegar a uma distância, você também não consegue captar as vibrações puras, os pensamentos puros e a atmosfera pura? Você deve experimentar esse poder de capturar de uma forma prática e visível. Hoje em dia, cenas distantes são vistas com muita clareza na televisão. Da mesma forma, tendo o intelecto divino, estabilizando-se em um pensamento puro de lembrança, todos vocês deveriam ser capazes de ver com a mesma clareza o estágio, a velocidade, o método de empenho um dos outros. De onde surgiu a ciência? A ciência emergiu do poder do silêncio. A ciência surgiu apenas como um meio para poder explicar o seu verdadeiro estágio, o seu estágio perfeito e completo. Porque para compreender a energia sutil, aqueles com o intelecto Tamoguni precisam de meios físicos. A mulher continua amanhã. Om Shanti.